Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Hoje eu gostaria de fazer a leitura de alguns versículos aqui que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8. Queridos amigos, tomei essa iniciativa hoje de fazer essa leitura porque nós temos uma situação mundial em que o evangelho está sendo cada vez mais tendo dificuldade de se expandir devido às situações que estão ocorrendo. O inimigo tem se levantado muito contra a Igreja de Deus e nós, como sendo o cristão, nós temos que fazer a nossa parte, que é levar o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis, porque só Ele nos traz a salvação. Só o Evangelho de Cristo nos traz paz, nos traz alegria e nos traz vida. A leitura de hoje será feita, como eu já falei antes, Romanos 8. Estou aqui com uma versão de João Ferreira de Almeida, Bíblia de Estudo, Genebra. É uma versão bastante usada aqui no meio evangélico. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu querido amigo, se você está em Cristo Jesus, Ele já morreu na cruz para te resgatar do pecado. O mundo, ele havia, como a gente já sabe, desde os tempos antigos, muitos povos têm se dedicado a fazer coisas que não agradam a Deus. E sempre Deus levantava alguém, alguém se propusera no coração de seguir a Deus, mesmo não tendo aquela promessa. Nós temos exemplos de Enoque, temos exemplos de Noé, temos vários exemplos bíblicos antes da criação do Estado de Israel, antes da promessa, né? Porque Deus, ele prometeu a Abraão que ele se tornaria pai de muitas nações, e Deus não quebrou a promessa. Porém, essa nação, ao passar dos anos, foram exigindo, sendo necessário que Deus implantasse algumas leis. E essas leis, elas se tornaram base para o povo de Israel. Porém, ela era exclusiva do povo de Israel. E foi quando Jesus Cristo veio ao mundo, porque o povo de Israel não estava seguindo as leis de forma adequada. No versículo 2 do capítulo 8 fala assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por que a lei do pecado e da morte? Porque nos tempos em que a lei ela imperava, o povo de Israel ele não estava seguindo a lei de forma correta. E isso lhe gerava muitos conflitos, porque a própria lei os condenava. Uma vez que você tem uma lei, se você não segue, aquela lei ela vai te condenar, certo? Quando você não tem lei, não tem nada que te condene. Mas a partir do momento que você está debaixo de uma lei, a própria lei vai te condenar, ok? Versículo 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Como eu disse, a lei ela estava condenando o próprio povo de Israel, porque eles não estavam cumprindo a lei.
Então ela estava se transformando como um câncer para o povo de Israel, porque eles iam lá fazer o sacrifício por um pecado que cometera, mas na sequência, logo na sequência, outros pecados eram cometidos. E a lei, a própria lei os condenava. Então a lei estava se tornando um câncer para o povo de Israel. Foi quando Deus decidiu enviar o seu filho, o único filho amado, para viver, para passar alguns dias na terra e provar que era possível viver uma vida sem que houvesse nenhum pecado, sem que cometesse pecado. O versículo 4 diz: a fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pecado na carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pecador na carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porque Deus, ele tem a sua própria, ele deu a lei de Israel, mas a lei de Deus, ela é diferente. A lei de Deus, Deus quer que todos vivam. Deus não quer que ninguém pereça. Por isso que ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, à terra, para provar que seria possível viver na terra sem que sejamos obedientes ou, como eu posso te falar, sejamos convincentes ou convenientes com as coisas que acontecem no mundo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ouviu, amados? Você é livre para expressar aquilo que você quer. Você é livre. Você é livre para fazer o que bem deseja. Porém, aqueles que estão na carne, não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Amém? Vós, porém, não estáis na carne. Você que foi comprado pelo sangue de Cristo deve se libertar das coisas da carne. Mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, quem não tem o Espírito de Cristo, como diz a Escritura, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é de vida, por causa da justiça. Entendemos? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Viu, amados? O pecado ele mata o homem, o pecado ele destrói o homem. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. O Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. É extremamente importante, queridos, que nós demos ocasião para que o Espírito habite em nós. Porque o Espírito ele não vai habitar em nós de qualquer forma, de qualquer maneira. Então nós temos que nos livrar das coisas
do pecado, para que haja uma... Nós temos que limpar o nosso espírito, nós temos que limpar o nosso corpo, para que o espírito de vida ele habite em nós. Nós temos que dar lugar ao Espírito de Deus. A partir do versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como a constrangidos a viver segundo a carne.